Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula sobre as 5 feridas emocionais. E hoje a gente vai falar daquelas pessoas que sentem que não vão conseguir nada sozinhas, que sentem uma carência afetiva nunca tão satisfeitas assim afetivamente. Você já sentiu isso? Essas pessoas têm o risco de ter sentido a ferida do abandono, né? No momento lá da infância, ter se sentido abandonadas. É sobre essa ferida que a gente vai falar hoje, porque ela pode estar impactando a sua vida atualmente. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, só para me apresentar, meu nome é Heitor Fagundes, sou psicoterapeuta, terapeuta de casal, sou facilitador de uma metodologia de autoconhecimento chamada Pathwork e também sou consultor de empresa, dou treinamentos para times corporativos, buscando sempre o desenvolvimento humano e que a gente possa, em todas essas opções aí, ser mais feliz, seja na vida amorosa, seja na vida pessoal, seja no contato com a espiritualidade ou também no dia a dia de trabalho. Mas vamos lá, vamos falar então da ferida do abandono. Quando ela, só para dar um contexto, né, se você não viu as outras aulas, se você já viu, pode passar, que eu vou falar basicamente a mesma coisa, mas se você está vendo essa aula pela primeira vez, qual é o contexto onde essas feridas se formam? Então, a gente, quando criança, a gente tem essa expansão de alegria, de amor, né, de espontaneidade, da vida é bela, eu posso tudo, eu vou fazer, e a criança vai fazendo naquela alegria, naquela espontaneidade. Só que acontecem coisas na vida da criança que causam dor, rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça, várias coisas que a criança simplesmente reage, fala, não, isso, ela não verbaliza que é uma injustiça, mas ela se sente injustiçada, ela se sente rejeitada. E aqui é um primeiro conceito bem importante de lembrar. Não são os outros que causam a rejeição, o abandono. Na verdade, é algo como a gente sente, né? Então, é um pouco sutil, mas para a criança, obviamente que ela vai achar que foi o outro, mas a gente, com o tempo, consegue ver que não é o outro. Por quê? Porque, às vezes, a mesma atitude, por exemplo, de uma mãe, de um pai para um filho, vai gerar, por exemplo, rejeição ou um sentimento de abandono, e para um outro filho vai gerar um sentimento de humilhação e traição. Vai muito de como a psique dessa criança está organizada. E cada um tem a sua subjetividade aí para reagir ao que o mundo traz. Mas tem essas dores aí que acontecem na vida infantil, você provavelmente reconhece que algumas delas aconteceram na sua vida. Para lidar com isso, a criança, né, nós todos, quando crianças, criamos uma máscara. Uma máscara para dar conta, o que foi uma solução muito inteligente da criança, porque a criança não é autônoma, né? Ela depende dos adultos, ela precisou dar um jeito ali de se virar com aquela emoção difícil, com aquela dor, com aquela ferida. E é nesse contexto que surgem aí as máscaras de comportamento, que a gente aprende lá na primeira infância e depois vai repetindo, achando que assim vai resolver. Quando criança é ótimo, resolve no sentido da criança sobreviver, mas depois, se você continua fazendo isso quando adulto, vai ter sérios prejuízos para a sua vida. E a gente vai ver quais. Ok? Só para lembrar, essa forma de ver com estas feridas especificamente está baseado no livro da Lise Bourbeau, né? Maravilhoso esse livro, muito bom. É, não é a única forma de falar de máscaras e feridas e dores, tem outras, dentro do Pathwork mesmo tem outra visão, mas aqui tem uma forma de visualizar de forma muito real onde você pode talvez se encontrar com essa linguagem. Então, se for a linguagem certa para você, vai tocar seu coração. E, de qualquer forma, eu já deixo aqui minha gratidão à Lise Bourbeau por ter estruturado isso dessa forma tão clara. Vamos lá, então, para a ferida do abandono. Primeiro, eu já falei na aula de rejeição, mas vou repetir aqui, caso você esteja vendo só essa. Qual a diferença entre rejeição e abandono? Rejeição é uma fala assim, eu não quero você. Né? É uma fala de não quer estar com você.
E o abandono quer dizer o seguinte, eu vou cuidar de outra coisa, tenho outras prioridades, eu deixo você, mas não porque eu não quero você, é porque eu tenho outra coisa para fazer. E aí ela se manifesta entre 1 e 3 anos de idade na sua relação com o genitor do sexo oposto. Então, para o menino, a mãe talvez tinha que cuidar de outra coisa, de outro assunto, de outra pessoa, e para a menina, o pai que tinha que cuidar de outra coisa, outro assunto, outra pessoa, trabalho, por exemplo, né? Então, olha que interessante. A ferida da rejeição vem da relação com o genitor do mesmo sexo e lá no comecinho, no primeiro ano de vida. Talvez você passou em branco, não teve essa ferida da rejeição, tá ótimo. Mas chegou ali entre 1 e 3 anos de idade, na sua relação com o genitor do sexo oposto, veio essa sensação de abandono. E se manifesta de uma forma assim, de ter uma dificuldade de comunicação com esse genitor do sexo oposto. Então, você achava talvez sua mãe ou seu pai fechado demais, ou uma figura que não se interessava por você. Fica lá. Essa pessoa, esse genitor do sexo oposto, está sempre cuidando de outra coisa e não cuida de mim. Está interessado em outras coisas. Então, isso gerava, ou talvez gera até hoje, mas naquela época, uma dificuldade de comunicação para aquela criança que se sentia abandonada. Eu gosto de lembrar essa visão que a Lise traz, né, de que o genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar, a nos amar e a dar amor. E o genitor do sexo oposto nos ensina a receber amor. Então, toda ferida do abandono vai gerar esse tipo de dificuldade no receber amor. Por causa disso, quem tem a ferida do abandono não se sente alimentado afetivamente e acredita que não vão conseguir nada sozinho. É uma forma de falar assim, não, eu quero não ser mais abandonado, né? Eu quero estar com alguém, eu quero estar alimentado afetivamente, mas não consigo, porque isso aí é uma falta que ficou lá atrás. Então vai criar uma máscara para lidar com isso, que é a máscara da dependência. Tudo bem? E aí, eu vou repassar algo da primeira aula também, se você já viu a primeira aula, é a mesma coisa, mas rapidamente. O que acontece? Por causa disso, desse despertar dessa ferida lá no passado, tem um efeito no corpo que fica, até você começar a cuidar disso, e tem um efeito no comportamento que gera um ciclo vicioso. Por quê? Em alguns momentos da vida, onde você se sente abandonado, você revive a ferida. Então, quem tem essa ferida aberta, ou vivenciou isso fez parte da sua psique, quando você sente que a pessoa vai cuidar de outra coisa, dá uma dor de abandono, que conecta com aquela dor lá de 1 a 3 anos de idade. Como você aprendeu a lidar usando a máscara, você vai para os comportamentos de dependência. Só que na dependência, você acaba conseguindo o mesmo resultado imaturo de antes, continua se sentindo abandonado e não alimentado emocionalmente, afetivamente. E aí você confirma, mas de algum jeito você sobrevive. E aí você confirma que isso aí resolve, vamos dizer assim, e que a vida é assim mesmo, não tem jeito. Percebe? E aí você vai reviver de novo, e toda vez que você sentir que alguém abandonou você, vai ter todo esse movimento de novo. Isso vai gerar impactos na alimentação, no comportamento e tudo mais. Então, vamos dar uma olhada primeiro no corpo físico. Então, o corpo físico, lembrando que não necessariamente você tem uma ferida só, você pode ter vivido uma, duas, três, quatro, cinco. Mas quanto mais ligado a uma ferida você tiver, maior o impacto no corpo físico. Da mesma forma, se você tem duas ou três, você vai ter também impactos diferentes no seu corpo físico. Mas a Lise traz muito claramente que o corpo físico, ele traz muito claro, ele deixa muito claro qual é a ferida da pessoa. Então, você pode também ver se essa descrição conecta com você no nível físico. Então, qual que é a característica do corpo de um dependente? Primeiro, é um corpo comprido, magro e sem tônus. Eu acho que a grande coisa que ela chama atenção é não ter tônus. Pernas fracas, dorso curvado, braços parecendo compridos demais e pendendo ao longo do corpo, as partes do corpo caídas ou flácidas. Sabe? Ainda que seja magro, como era o caso lá do escapista, da primeira aula,
Aqui tem um corpo magro flácido, assim, os olhos grandes, tristes, um olhar repuxado, e ele não parece capaz de manter o corpo ereto, por causa, né, trazendo essa imagem da dependência. Pode ter dores nas costas, porque se sobrecarrega fazendo as coisas pelos outros, e parece não saber o que fazer com os braços e tem uma postura meio apática. Então, a definição, assim, para trazer uma palavra maior para o corpo do dependente, é o sem tônus. Por quê? Não dou conta sozinho. Alguém precisa me ajudar. Eu sou dependente. Tudo bem? E aí, qual é o comportamento de quem tem, né, essa máscara, usa esta máscara do dependente? Primeiro, é o tipo mais apto a se tornar vítima, porque como vítima, cria situações de todo tipo para chamar a atenção para si. Ou seja, uma pessoa que às vezes fica muito doente, porque está sempre querendo atenção. Ah, você me ajudar, estou doente, eu estou doente. Vale um alerta que não é qualquer pessoa que fica doente precisa de ajuda que tem uma máscara do dependente. Não, pode ter certos casos de doença que acontece de vez em quando com a pessoa, você vai lá, cuida, ajuda, mas a pessoa, ela tem um tônus, tem uma vida, de vez em quando fica doente. Mas se a pessoa está sempre doente, e quando fica doente pede ajuda, pede atenção, tal, se põe nesse papel também de vítima, é um alerta para ver se não existe aí uma máscara do dependente. Ela precisa sentir que se der um passo em falso, contará com a ajuda de alguém para se recuperar. Então, muito característica do dependente. Ele dá um passo, mas, sabe, como ele não confia que consegue dar conta sozinho, cada passo, assim, eu até dou, mas se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Depois, ele cria uma série de problemas para si, mas não os vive como obstáculos. Ao contrário, os encara como dádivas, pois chamam atenção para si. Ser abandonado é mais doloroso do que lidar com os múltiplos problemas. Então, olha que interessante. Porque a gente fala, acho que legal, a pessoa, né, pega um problema e vê aquilo como um aprendizado, como uma dádiva, etc. Na verdade, o dependente, ele vai achar bom ter um problema que ele precise chamar alguém para resolver junto com ele. Ai, que bom, aí vem cá, me ajuda. Ele reforça esse lugar de não ser capaz de resolver sozinho. Por que ele faz isso? Porque, senão, ele pode viver a dor do abandono. Ai, estou sozinho, ou seja, então, vou criar alguma coisa. Se eu não tiver problema nenhum, vou criar e vou chamar alguém para resolver comigo. Ele costuma gostar de se colocar no papel de salvador, por exemplo, tentando tirar alguém que ama de uma certa situação, porque também é um meio de receber atenção. Eu vou lá salvar tal pessoa, ela me agradece, então acabo até às vezes me sobrecarregando para cuidar de alguém, não tanto pela outra pessoa, mas porque eu não quero me sentir abandonado. Quando faz muito por alguém, deseja sobretudo ser elogiado e se sentir importante. Acarreta dores nas costas, porque coloca muito peso sobre os seus próprios ombros. Então, é aquela pessoa que faz pelo outro para não entrar em contato com essa dor que foi grande, de ter sido abandonado e várias vezes depois na vida ter se sentido abandonado. Tudo bem? Vamos em frente. É uma pessoa que costuma pedir a opinião dos outros, às vezes até para muitas pessoas, antes de decidir algo, porque, de novo, não se julga capaz de decidir nada sozinho. E aí tem uma coisa que é bem interessante para quem tem esse comportamento, é que quando acaba o prazer, é sentido como um abandono. É muito curioso de notar, sei lá, a pessoa está fazendo algo prazeroso, está feliz, aí uma hora acaba, né? Esse acabar lá no fundo dói, porque, ai, que droga, sabe? Como se aquilo agora não vai mais acontecer. É sentido também como um abandono. E se a pessoa tem consciência disso, já ajuda muito. Por quê? Porque ela começa, então, a saber, não, peraí, não é um abandono. Eu me sinto assim, mas o prazer daqui a pouco volta, vai ter outros prazeres. Então, você começa a viver melhor e não fica tão pesado quando algo prazeroso termina. O maior medo de quem tem essa ferida é a solidão, porque acha que não vai ter como administrar. Nossa, ficar sozinho
o que vai acontecer? Eu não sei o que é isso, né? Se você tem uma ferida do abandono que você já há muito tempo está sempre com alguém, é muito difícil de administrar. Então, faz de tudo para não sentir essa solidão. Muitas pessoas relatam que depois, com o trabalho terapêutico, quando elas conseguem ver que elas dão conta de ficar um tempo sozinhas, é muito libertador, porque, nossa, minha vida inteira eu gastava uma energia, estava em contato com alguém, e eu podia ficar só comigo, eu podia estar sozinho ou sozinha por um tempo. Não é a vida inteira, não é o extremo oposto, mas é gostoso também, é uma libertação, muitas vezes, para quem tem esse comportamento dependente. É o tipo que tem a maior tendência a não ver problemas no casamento. Prefere acreditar que está tudo bem do que ter o risco de se separar e de se sentir abandonado. Essa dor é muito grande, assim. A pessoa não quer viver a dor do abandono de jeito nenhum, nem sempre isso é consciente, é importante dizer, né? Aqui a gente está pondo numa lupa, mas muitas dessas coisas acontecem ao mesmo tempo na nossa vida e um pouco na correria. Mas a ideia é que se você identifica algum desses comportamentos, isso te faça refletir e falar, peraí, isso aí eu tenho, deixa eu ver se não tem algo na minha história que leva para ter esse comportamento como algo negativo, algo que me prejudica. Porque o comportamento da máscara, ele vem como uma possível solução, mas no fundo ele prejudica muito. Porque imagina, você já pode estar vibrando mais autêntico, mais autônomo, e ainda está lá achando que você não vai dar conta de nada sozinho. E depois, esse comportamento tem dificuldade de deixar um grupo, lugar ou situação muito ligado ao fim do prazer, mas também porque ali ele já criou uma forma de ser acolhido, de ser cuidado, né? de ter atenção. Então, deixar aquilo significa deixar um lugar que ele acha que alimenta ele, supostamente dentro da ferida do abandono e do comportamento dependente. Então, ele acaba ficando também dependente de situações onde ele se coloca. Tudo bem, se identificou, depois quiser marca aqui se se identificou ou não, mas vai notando o que disso mais pega e se pega para você, porque cada um tem o seu pacotinho aí das 5 feridas. E aí o que fazer? Né? Então, aqui traz um pouco mais da minha experiência, ela não põe assim no livro, mas ao criar um programa terapêutico para uma pessoa que tem uma ferida clara, ou que traz esta ferida para ser trabalhada, é importante a gente aproveitar esse conhecimento e criar alguns comportamentos e alguns desafios diferentes. E aqui eu vou colocar alguns, claro, para você ver se de repente a sua ferida não é tão profunda, talvez só com isso você já consiga dar uma melhorada. Se precisar de mais, depois é só entrar em contato e pedir ajuda. Mas vamos lá, o que dá para fazer para começar? Primeiro, conversa com seu genitor do sexo oposto sobre a época do seu nascimento. Se essa pessoa estava com outros afazeres, ou se tinha um irmão doente, ou tinha outra coisa que tirava ela da prioridade do seu nascimento. E é muito importante fazer isso, não querendo culpar, mas conversando mesmo de boa. Provavelmente, eu também sou pai e claramente o pai sabe que tinha outros problemas e para o pai ele estava só tentando se dar conta, o pai ou a mãe, né? Dar conta daquele bebê e de tudo mais que acontecia na vida, super de boa. Então, normalmente um pai ou uma mãe vai contar como estava, sem fazer essa ponte, meu filho, você se sentiu abandonado. Ele vai contar porque vai contar. E você pode começar a fazer a ponte se aquilo doeu em você. E você pode contar para ele ou não, mas é importante você saber se aquilo dói em você, porque talvez algo lá no fundo fala, nossa, foi ruim, foi chato para mim sentir isso. Então, aí você começa a fazer a ponte e você vai estar na frente da pessoa que não fez por mal, né? Ela fez porque estava na vida. E aí, você pode, inclusive, aprofundar a observação da sua relação com esse genitor, perceber se ele ou ela tem a mesma ferida. E conversa com ele ou ela a respeito, né, de como ele ou ela se sente. Então, assim, nossa, como era com o seu pai, com a sua mãe, né, do sexo oposto? Então, eu, por exemplo, falando com a minha mãe, pergunto, mãe, como era com o seu pai? Porque daí você vai começar a entender se existia a mesma ferida ali acontecendo. É muito comum que isso se replique, porque a pessoa aprendeu daquele jeito
e fala e faz isso com o filho até começar a ter esse tipo de informação, esse tipo de orientação. Depois verificar no seu momento presente quais comportamentos de dependência você usa ou tem, né? E começar a notar que, isso aí não é talvez o mais legal, é como eu sempre fiz, até acho legal, um monte de gente, etc. Mas talvez tenha um lugar aí onde eu não estou me bancando sozinho ou bancando sozinho. E aí, também tem áreas, e aí a gente vai ver o grau dessa ferida, em que você é independente, sim, que as coisas fluem bem, dá certo, mesmo você independente, as coisas dão certo. Então, se tem esse lugar na sua vida, é porque talvez a sua ferida do abandono não seja tão grande assim. Mas se não tem, pode ser que seja muito marcante. Então, observa isso, né, para tentar filtrar aí o que é real, para dizer, ai meu Deus, então isso é tudo na minha vida, eu sou só dependente. Não. Normalmente as pessoas têm um grau de dependência e um grau de independência. Agora, se você está vendo esse vídeo até aqui, talvez a questão da dependência, dependência emocional também, ou seja, no sentido a dependência de não conseguir fazer nada sozinho, porque dependência emocional todas as feridas podem ter, mas a dependência de, eu não confio em dar um passo por minha própria conta, esses comportamentos que a gente falou, se você sente que é uma questão, vamos mergulhar nisso. E aí, perceber os efeitos disso na sua vida, né? Perceber como, às vezes, você se priva ou exige falar com tanta gente que gasta muita energia para uma coisa que talvez você poderia agir e escolher um desses comportamentos, assim, não, esse aqui eu vou tentar mudar. E começa a ver o que acontece quando você tenta mudar, acolhendo muito a questão de dar um passo, observar o efeito, se houver uma recaída, ou seja, se melhorou, aí nisso é que muitas vezes é preciso sim um processo terapêutico para te lembrar da questão das recaídas, para fazer um plano junto com você e te acompanhar nisso. Mas aqui a ideia é que você já comece a ter algumas ideias, comece a pôr alguma coisa em prática. Nessa questão de falar com os genitores do sexo oposto, às vezes eles não estão mais presentes. Mas aí você pode falar com tios, tias, sua madrinha, padrinho, ver quem está disponível, né? Então, eu gosto de lembrar disso, porque tem muita gente que talvez soubesse do que estava acontecendo, e até coisas que você lembra 3 anos de idade, muito difícil de lembrar, mas às vezes fotos te trazem memórias, mas é isso. Então, aqui, um pequeno plano de ação para você começar esse mergulho, tá bom? Bom, se você quiser saber mais, se inscreve no canal, que vai ter vídeos das 5 feridas, então você vai poder conhecer das outras também. Se quiser depois conhecer o programa de terapia para cuidar desta ferida especificamente, entre em contato aí pelo site, vai ser um grande prazer te ajudar, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.